Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi e vendo essa pressão contínua aí sobre a arroba. A pressão segue firme e agora a gente começa a perceber que essa queda livre ela se acentua principalmente na região centro-norte do Brasil. E mais do que isso, essa queda rápida da arroba do boi gordo está influenciando principalmente nesse momento nas decisões de investimento do pecuarista. Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está aqui já no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado que não para de ser pressionado, hein, Fernando? E nesse momento, inclusive, como eu disse agora há pouco, muitos pecuaristas já estão revendo, inclusive, os próprios investimentos a serem feitos na atividade, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E é exatamente isso, né? O que acontece? Os preços caíram de uma maneira tão agressiva no mercado do boi, caíram de uma maneira tão contundente, que muitos pecuaristas estão revisando as estratégias de médio e longo prazo também. Isso é natural. Tá? Anos de preço em alta levaram um incentivo ao investimento, a fazer um trabalho muito bem feito ali de melhoramento da genética, das técnicas de manejo, houve um refino dessas técnicas de manejo, uma melhora da condição das pastagens, da nutrição animal, mas agora o pecuarista coloca um pé no freio, né? Quando você começa a trabalhar com margens negativas, começa a trabalhar aí no prejuízo realmente, muito investimento que seria realizado é repensado e isso acaba ficando em xeque. Tá? Então, o sentimento que fica é exatamente esse. Uma das áreas mais afetadas seria aí o de renovação de pastagem. Sim, o pecuarista que planejava ali reformar as pastagens, planejava fazer um certo tipo de investimento, já começa a pensar por outros caminhos, pensar em outras direções, trabalhar de outra maneira. O que nós observamos também, principalmente no centro-norte do Brasil, é um avanço das lavouras, em especial da soja, em áreas degradadas de pastagem. Esse movimento continua e tende a se intensificar nesses períodos aí de queda dos preços do boi gordo. Então, o que se percebe realmente é uma redução das áreas de pastagem. Isso já acontece há um período relativamente longo, que vai perdendo espaço em relação a outras lavouras. O problema é que isso não impacta imediatamente no preço, né? Vai trazer consequência lá na frente só, né, Fernando? Exatamente. O que a gente precisa sempre ponderar é que o mercado do boi, ele é um mercado que tem essa característica. Então, o abate de matrizes que nós tivemos um crescimento importante agora em 2023, para se ter ideia aí, o abate inspecionado com inspeção federal, houve um crescimento de 25% no primeiro semestre do abate de fêmeas quando nós comparamos com o ano passado. Então, esse descarte das matrizes agora, em 2023, vai trazer impacto na oferta de animais de reposição ali para o segundo semestre de 2024, 2025. Possivelmente vão ser anos em que os preços da reposição não estarão tão acessíveis como estão agora em 2023. Muito bem, então vou aproveitar e fazer um convite aqui, Fernando, para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo essa entrevista e quiser participar, o chat já está aberto, o chat pelo YouTube já pode estar habilitado aí para enviar perguntas e eu faço uma provocação aqui, você que é pecuarista, que está nos acompanhando nesse momento, que tipo de investimento você está deixando aí de fazer na sua atividade e, enfim, o que você tem, ou de que forma você tem se planejado aí para a próxima safra. Então fica aí uma provocação, participa com a gente, manda aí a sua ideia e não deixe de mandar a sua pergunta também aqui para o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Combinado? Vamos lá então entender um pouco mais desse mercado, Fernando, e você falou aí de uma queda significativa do boi gordo. Quando a gente pega, por exemplo, esse período desde o início do ano para cá, o que já caiu em termos de preços à arroba aí?
Bom, parando para pensar que nós saímos do mercado, que chegou a trabalhar em dados momentos desse ano ainda na casa dos 300, agora nós já trabalhamos com um boi em São Paulo ao nível de 210, teve uma queda muito importante. Estamos falando aí de 19, 20% de queda dos preços da arroba do boi gordo, tá? E também considerando que houve queda, assim, dos preços da carne bovina, tanto no mercado internacional, quanto aqui no mercado doméstico também, tá? Então, os preços da carne também recuaram e influenciaram, lógico, na formação de receita dos frigoríficos. E aquela história, né? Se ele não está conseguindo ter uma margem satisfatória nos produtos que ele está vendendo, ele vai reduzir custo. E essa redução de custo passa justamente por esse movimento de pressão sobre os preços da arroba do boi gordo. A queda da carne acompanhou essa queda do boi gordo? Foi mais ou menos no mesmo ritmo? No atacado, sim. No varejo ainda está muito distante. Nós estamos falando aí de uma queda de 16%, 17% dos preços da carne no atacado. No varejo, entre 4% a 5%, dependendo do corte. Mas, assim, movimento muito mais tímido no varejo do que aconteceu no atacado. Então, efetivamente, e o que mais chama atenção é que realmente não há esse sintoma de quedas contundentes do preço da carne no varejo, em particular. Né? Hoje a gente está falando de um boi casado de quanto, Fernando? Olha, na faixa aí de 14,20, 14,30 e com mais queda dos preços no atacado acontecendo hoje. Hoje foi mais um dia de queda dos cortes bovinos. Segunda quinzena do mês já é um período mais fraco, tradicionalmente, em termos de reposição. E é mais uma vez isso que nós estamos vislumbrando. O mercado de lenta reposição, o frigorífico volta a trabalhar com estoques altos e isso vai aumentando aí essa dinâmica que nós temos dentro do mercado. Olha aí, Fernando, a gente fez a provocação aqui no ar e o André Rios, lá de Gurinhantã, Minas Gerais, já participou com a gente. Disse que eles estão deixando, lá na Fazenda Primavera, estão deixando de ampliar a fábrica de ração deles. Era um investimento que eu imagino previsto ali para a fazenda, né, para o crescimento da fazenda, e que eles estão deixando aí de ampliar. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo, aonde você está deixando de investir para poder passar aí por esse momento de pressão nos preços da arroba do boi gordo. Faça como o André Rios participando aqui com a gente. Obrigado, viu, André, pela mensagem. Ou seja, cada um vai tentando achar aquele ponto que dá para economizar nesse momento, né, Fernando? Sim, precisa buscar as alternativas. Corte de custos, aquela dica que nós passamos do sorgo, principalmente na região ali, né, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, estados em que há grande volume de sorgo sendo ofertado. Isso é importante para você mitigar esse custo. E aquela velha máxima, se você não está conseguindo reduzir, ganhar receita na venda do seu produto, você precisa cortar custos. Isso é uma necessidade hoje, você trabalhar com custos o mais baixo possível para você conseguir realmente manter uma certa rentabilidade num ano difícil como é esse ano de 2023. Pois é. O Marcelo Rocha está aqui com a gente também. Bom dia para você também, Marcelo. Obrigado aí pela audiência. E vamos entender então, Fernando, quais são as possibilidades que a gente tem daqui para frente, né? A gente já entende que a pressão está acontecendo e, enfim, é inevitável, é um novo patamar de preços sendo colocado aí no mercado. Mas o que a gente deve prestar atenção daqui para frente? Essa oferta, ela vai continuar aparecendo e vai continuar sendo um fator de pressão negativa? O que a gente pode esperar das demandas? Demanda interna, demanda de exportação. O que esperar para esse resto de ano em termos de mercado mesmo, né? Expectativas aí para o mercado? Bom, os grandes pontos de atenção que eu tenho que colocar aqui para a nossa audiência são os pontos de demanda. Em relação à oferta, 2023 vai ser um ano de crescimento do número de animais abatidos. Isso está bastante claro, é bastante nítido, é a questão do ciclo pecuário, isso já estava previsto, já era previsível que isso aconteceria. Agora, o próximo aspecto que nós precisamos ponderar são os fatores de demanda. O último bimestre, nós temos uma excelente demanda aqui no mercado interno, todos nós sabemos disso. É um período de grande consumo,
é o ápice do consumo aqui no mercado interno, no mercado doméstico. Então vai ser um período interessante sobre esse ponto de vista. Além disso, é um período em que as políticas ali de reestruturação da economia na China já tenham surtido algum efeito. É um período que eles fazem preparativos para o Ano Novo Lunar, então abre um precedente de melhora dos preços internacionais. Lembrando o seguinte, o problema das exportações de carne bovina em 2023 não é volume exportado, é preço. Tá? O grande problema de 2023 é preço da carne bovina no mercado internacional, que não para de cair também. Tá? Então, esse processo de recuperação dos preços internacionais é muito importante para justificar uma recuperação dos preços da arroba do boi gordo. Essa volta do dólar, hoje está caindo de novo, a gente não consegue acompanhar direito esse mercado, mas essa volta do dólar perto aí dos R$ 5, isso é bom, Fernando? Melhora essa relação? Bom, a grande questão é o seguinte, o real mais desvalorizado, ele vai motivar, sim, as nossas exportações, vai tornar elas mais competitivas e vai fazer com que o produto brasileiro consiga avançar de uma maneira mais consistente. Então, isso é importante. Um processo de desvalorização cambial também seria benéfico às nossas exportações. Também traria um precedente. Nós precisamos lembrar o seguinte, ano passado, quando a arroba trabalhava ali nos seus 330, no primeiro semestre de 2022, era um período de câmbio muito desvalorizado e de preços bastante elevados para a carne bovina internacionalmente falando. Muito bem. O Marcelo Rocha está dizendo aqui que não se trata só do ciclo, mas também de desinvestimento no setor. É isso mesmo, Marcelo. Inclusive, a gente está perguntando aqui para os nossos participantes aqui do chat onde eles pretendem desinvestir, onde esse investimento deve ser adiado. O André Rios, lá de Minas Gerais, já disse que eles vão deixar de ampliar a fábrica de ração deles. E fica a pergunta para você, que é pecuarista, onde você vai reduzir aí o seu investimento nesse ano? O Rodrigo Cortez, ele diz que no caso da avicultura também está muito difícil. No caso específico da avicultura, está tendo um aumento nos custos, principalmente por conta do aquecimento das granjas e da energia elétrica que está subindo, Fernando. Sim, no caso da avicultura, o custo que mais baixou esse ano foi nutrição animal, efetivamente. Os preços da nutrição animal estão mais acessíveis, tá? Agora, em relação aos demais custos, isso acaba pesando também. Lembrando que a avicultura começa a apresentar melhora ali em relação a preços do frango vivo, teve uma recuperação dos preços da carne no atacado também. Isso é muito interessante de se ponderar, se analisar, tá? O grande ponto agora para a avicultura, dá para a gente dizer que o pior realmente já passou, que foi aqueles meses de junho e julho, e agora o mercado começa a se equilibrar. Mas o cenário ainda é desafiador. A avicultura também convive com seus desafios, sem nem falar da influenza aviária, que segue muito presente aqui no Brasil, né? Felizmente, ainda os nossos focos são em aves selvagens, em aves de fundo de quintal, mas de qualquer forma, toda atenção é pouco. E querendo ou não, há um custo grande para você manter todo esse processo de vigilância. Então, isso também precisa ser mencionado. E bem ou mal, né, Fernando, diminuindo, mesmo que esteja diminuindo essa oferta de frango, é uma concorrência direta com a carne bovina, né? E existe aí um conflito no mercado entre o consumo dessas duas carnes, né? O que a população, o que a dona de casa vai preferir? Levar mais ou levar uma carne mais cara para uma vez por semana só, né? Bom, só para contextualizar, o Brasil ainda convive com algumas dificuldades macroeconômicas, né? Criação de emprego, avanço da renda, e isso faz com que uma boa parcela da população brasileira ainda opte por produtos de menor valor agregado, produtos mais acessíveis. E a carne de frango, mesmo com essa recuperação dos preços que nós vimos agora em agosto, ela segue muito mais competitiva quando nós comparamos a carne bovina. Então, essa população de menor renda vai acabar preterindo a carne bovina em relação à carne de frango. Ela vai priorizar o consumo de proteínas mais acessíveis, e é exatamente o que é o frango. O frango hoje, por mais que ele tenha se recuperado um pouquinho os preços, ele segue muito mais vantajoso para essa parcela da população
do que a carne bovina efetivamente. Muito bem. Tem também a participação do Fábio Andreas. Ele quer saber como é que estão os preços dos miúdos e couros. Esses subprodutos ajudam ainda a compor os preços nos frigoríficos? Isso ajuda a garantir renda aí para os frigoríficos ainda ou também estão pressionados, Fernando? Farinha de carne bovina caindo bastante nas últimas semanas. Sebo bovino já está mantendo uma certa estabilidade em seus preços, o preço do sebo, mas a grande questão é que um ano de grande volume de oferta de boi gordo, um grande volume de animais abatidos, também remete ao aumento da oferta de derivados do abate. O preço do couro caiu no começo dessa semana também. Houve queda dos preços do couro verde. Couro verde aí saiu, para vocês terem ideia, saiu aí de negociações de quase R$2 o quilo no passado e hoje está valendo 70 centavos o quilo do couro. Caiu bastante também, então. Os subprodutos, os derivados, lógico, a carne é o grande produto do abate de bovinos, mas esses derivados também apresentaram forte queda. Também apresentaram queda em suas cotações, muito em função desse avanço de oferta, dessa evolução do abate. Então é uma lógica muito simples, né? Se você está abatendo mais, efetivamente você vai ter mais produto, uma oferta maior nesses mercados periféricos. E não necessariamente um aumento de demanda do tamanho dessa oferta, né? Exatamente isso. Então, o que nós percebemos no mercado de reciclagem animal, nesse mercado também do couro, é exatamente isso. Tá? Um grande volume de produto ofertado pressionando as cotações. Muito bem. O Charles Humberto... Boa tarde, Fernando. Com o constante abate de matrizes e a consolidação da novilha como opção visando carne de qualidade, produzindo carne de qualidade, seria possível acontecer uma diminuição do rebanho brasileiro? É o ciclo pecuário, né, Fernando? Não é da noite para o dia, né? Exatamente. Essas movimentações, a grande questão do mercado do boi que as decisões que o pecuarista está tomando em relação ao descarte de matrizes, elas vão trazer efeito de médio e longo prazo. Então, em dado momento, o que a gente vai ver é que o ritmo de nascimentos não vai acompanhar a demanda por reposição e o mercado vai se encaixar naquele ciclo de maior propensão a reajustes. Aí, conforme o mercado começa a subir de preço, primeiro no mercado na cria, depois vai subindo nas outras categorias e assim por diante, o que a gente vai acompanhar é um aumento do nível de investimento. Então, é nesse sentido que o mercado trabalha, que a gente observa. Efetivamente um momento agora, um 2023 de grande descarte, muitas fêmeas sendo abatidas, é um período realmente de muita dificuldade para o pecuarista, mas isso no médio e longo prazo vai se intercalar para um período de menor oferta e maior propensão a reajustes. Muito bem. O Marcelo está dizendo que aqui na região sul, no Rio Grande do Sul especificamente, o que se vê é o desinteresse na produção de carne para a indústria, através da desvalorização muito maior do gado magro para engorda em relação ao novo. Será que a gente vai ver aí uma restrição de demanda das indústrias também, Fernando? Acredito que restrição de demanda isso não deve acontecer, tá? O que a gente vai observar efetivamente, se começar a surgir uma ou outra dificuldade mais acentuada em relação a consumo, por exemplo, vamos citar um exemplo extremo, aquele período de embargo que nós vivemos em relação à carne bovina. O que toda a indústria fez? Reduziu a capacidade de abate naquele período para suportar essa ausência da China. Uhum. Tá? Então, a indústria vai ajustando sua capacidade de abate de acordo com a demanda, de acordo com os contratos que ela tem para entregar produto. Acaba no final das contas restringindo a demanda, né? Porque você deixa de comprar aquele animal que está pronto, né? Exatamente, ela vai reduzindo, ela vai ajustando o seu abate de acordo ali com essa produção que ela precisa entregar. Tá? E aquela história, o Rio Grande do Sul também é um caso à parte. O Rio Grande do Sul é um mercado um pouco diferente do que nós temos aqui do restante do país, trabalha com animal por quilo, não por arroba, então
é uma dinâmica um pouquinho diferente em relação ao resto do mercado brasileiro, mas de qualquer forma também está sentindo os efeitos, né? O mercado gaúcho também vem apresentando um constante movimento de queda nas últimas semanas, então tem que ter muita atenção com relação a isso. O que me chamou a atenção nessa fala do Marcelo aqui é através da desvalorização muito maior do gado magro para engorda em relação ao novo, eu imagino que seja ao bezerro, né? Gado magro e bezerro, como é que está essa relação, Fernando? Tão pressionados também? Sim, os preços da reposição caem bastante nesse ano de 2023, né? Tanto o boi magro quanto o bezerro bastante descontados. E exatamente por conta disso, em especial do bezerro, por conta desses preços do bezerro em queda, que o pecuarista que é focado em cria tem descartado as matrizes, tem descartado as fêmeas, até para ajudar ali a fechar as contas, a operar com fluxo de caixa um pouquinho melhor. Muitos pecuaristas estão decidindo realmente por descartar fêmeas, por negociar essas matrizes. O segundo trimestre deixou isso muito claro. Esse processo de descarte de matrizes aconteceu de uma maneira muito contundente. E isso vai muito em linha com esse movimento que nós temos dentro do mercado. Nesse momento, com esse cenário de mercado que a gente tem, é mais vantagem você comprar o bezerro ou comprar um garrote, por exemplo, Fernando? Não, o que nós temos observado é que o investimento em reposição nesse ano, as principais, tanto o bezerro quanto o boi magro mesmo, vão trazer boas opções, porque ano que vem, potencialmente, esses preços não estarão nos patamares que estão hoje. Muito provavelmente nós vamos conviver no próximo ano com preços de reposição mais altos. Tá? Então, muita atenção ao planejamento para 2024. O pecuarista que está aqui nos acompanhando, que faz ciclo completo ou trabalha na parte de recria e engorda, atenção, porque vai ter boas oportunidades de compra ali, setembro, outubro e novembro, vai permitir uma boa oportunidade para você comprar reposição a preços que não estarão nesse patamar em 2024, em função desses movimentos do ciclo pecuário. Você acha que já em 2024 começa a reação de bezerro, então? Em particular, a partir do segundo semestre, a gente já vai perceber o mercado de reposição com preços bem mais firmes do que nós temos hoje. Né? Muito provavelmente a gente já vai ver um segundo semestre um pouco diferente com relação a isso. E tem mais, tá? Já pensando em 2024, lembrando o seguinte, muito provavelmente o câmbio ano que vem deve ficar mais desvalorizado. Então, quem precisa comprar também fertilizantes, etc., atenção a isso, que fertilizante sofre muito com essas flutuações cambiais, tá? Então, com um real mais desvalorizado, quem precisa trazer produtos defensivos, agrícolas, etc., pode ter mais problema. E o outro aspecto é que, em relação à demanda mesmo, a demanda da China deve melhorar no próximo ano, porque a expectativa é de uma oferta um pouquinho mais enxuta de carne suína. Então, 2024, os fatores de demanda ali estão indicando para um mercado um pouquinho bem diferente do que nós temos hoje. Tá, lógico, muita coisa pode acontecer até 2024, mas de qualquer forma, já fica aí a importância de planejar, você fazer um bom planejamento para o próximo ano. Muito bem. Seja na compra de insumos, seja na preparação para o que vem ali para a produção, né? Aliás, esse é um tema, o tema de uma live que a Safras e Mercado está promovendo amanhã, não é isso, Fernando? Como é que vão ficar os próximos anos, principalmente de 2024, e como se preparar para esse ano de 2024, certo? Exatamente isso. Amanhã nós temos uma live totalmente gratuita, tá? Ela vai acontecer no YouTube a partir das 15 horas. Realmente está imperdível. Nós temos ali as projeções de 2024, as conjecturas de mercado, as tendências, as principais tendências. E, enfim, a ideia é que dá uma amostra para o pecuarista do que pode acontecer e como ele deve fazer o planejamento para o próximo ano. Isso é fundamental. Tá? Ter o entendimento que a gente está no momento, o curto prazo agora chama muita atenção em função de toda essa queda dos preços da arroba, mas nós temos que monitorar também o que vem pela frente, tem que olhar no curto, no médio e no longo prazo. Inclusive enxergando as oportunidades, né, Fernando?
Exatamente. Vamos falar muito sobre hedge também, travamento, vamos falar sobre essas operações ali, que a cada ano que passa, elas se tornam mais fundamentais para você conseguir uma boa rentabilidade. Esse ano ilustra isso com muita clareza. Pecuaristas que usaram as ferramentas de proteção, têm um resultado muito superior àqueles que ficaram livres aí no mercado e não tomaram nenhuma medida. Então, é muito importante colocar isso na cultura da propriedade, na cultura da fazenda, usar essas ferramentas de proteção, essas ferramentas de hedge. Então fica o convite para amanhã, às 3 horas da tarde. Amanhã é dia 23, é isso? 22? Estou perdido no tempo aqui. Exatamente, 23. Hoje é 22, amanhã é 23 de agosto, na quarta-feira, né? Amanhã, vamos 23 ter essa live. De agosto. Para mais informações é só acessar aí safras.com.br ou as nossas redes sociais. Está tudo lá muito bem descrito, os horários, etc. Legal. Fica o convite, então, para vocês poderem participar, live gratuita, trazendo aí, portanto, essas possibilidades para 2024 também, até para te ajudar no planejamento, entender o que vem pela frente e, enfim, tentar superar esse momento de pressão de preços aí que está tirando o sono de muito pecuarista pelo Brasil afora. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Contem comigo em mais oportunidades e até uma próxima. Até a próxima. E a vocês que interagiram com a gente aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, nosso muito obrigado. Lembrando que é importante que você faça a sua inscrição aqui no canal para que a gente possa cada vez mais ter mais inscritos e a partir dessa quantidade de inscritos poder distribuir melhor aí as nossas informações. E obviamente o seu like, o seu joinha nos ajuda muito a entender e principalmente a saber o que você está gostando, o que não está gostando aí, para a gente poder melhorar também a nossa programação por aqui. Combinado? Então, conto aí com a sua inscrição e conto com o seu like também para o nosso canal oficial aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue nos ajudando a conhecer melhor o que está acontecendo com a agropecuária brasileira. Abraço para vocês. Antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente, já estava esquecendo, deixa eu passar rapidamente o andamento das negociações lá na B3, Mercado Futuro. Aparentemente começou a reagir. Será que é uma mudança de tendência à vista? Ih, nada não. Olha aí, vermelho de novo. Antes de começar a entrevista estava tudo azulzinho. Olha como é que está nesse momento. Agosto, 209,15, queda de 0,17%. Setembro, R$ 209,00, preço igual ao de ontem. Outubro, já caindo 1,24%. a R$ 210,55. Novembro, R$ 218,00, queda de 0,98%. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 1,53% a R$ 215,10. Antes de começar o nosso boletim, eu dei uma olhadinha lá no Mercado Futuro, estava tudo azulzinho, já reverteu então a tendência, enfim, não dá para contar muito com mudanças muito rápidas nesse mercado não. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.